Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo da Forme Hackers. Meu nome é Ismael Oliveira, conteúdo, comandos para Termux. Bom, diretamente ao ponto, falar sobre comandos para Termux é como se fosse uma ilusão, é praticamente uma ilusão. Mas como assim, né? É uma ilusão, eu não estou entendendo. Não é? Vou te explicar. Termux, na realidade, é baseado em quê? Linux. Quando a gente fala Termux, na realidade, por trás dele você encontra Linux, mais especificamente. Então, falar comandos para Termux, eu poderia simplificar para você dizendo o seguinte, que na verdade você precisa estudar Linux. Mas o que é Linux, mais especificamente? O que de fato é um Linux? Linux, você já deve ter ouvido falar que ele é um tal de sistema operacional. Só que, na realidade, pesquisando um pouquinho mais, você vai descobrir que Linux é um kernel. Ele é um kernel, ele é um núcleo de um sistema operacional. Veja aqui na própria Wikipédia como referência. Linux é um termo popularmente empregado para se referir a sistemas operativos ou sistemas operacionais, que utilizam o núcleo Linux. Ele é um kernel, mais especificamente, não é? Veja, kernel é o componente central do sistema operativo da maioria dos dispositivos computacionais. Ele serve de ponte entre programas, aplicativos e o processamento real de dados feitos a nível de hardware. Em palavras simples, o Linux é o que conecta o hardware e o software. Pensa o seguinte, você tem o seu celular tem as peças, o seu celular tem a placa dele. Agora, como a placa do seu celular, as peças do seu celular se conecta com o aplicativo do WhatsApp, por exemplo, que você utiliza no seu celular? Porque veja, quando você abre o WhatsApp, quando você abre um joguinho no celular, qualquer coisa, qualquer aplicativo, o celular vai utilizar o processamento dele, digamos assim, né? Você vai estar utilizando ali a memória do celular. Agora, como isso se conecta com as peças? É justamente o tal do kernel. Então, quando a gente fala de Android, mais especificamente aqui, ele é baseado em kernel Linux, ou seja, existem sistemas operacionais que usam esse núcleo que a gente chama de Linux. Então, se você pesquisar aqui, por exemplo, no próprio Google sobre Linux Timeline, deixa eu até verificar se aqui está na posição correta para você. Pronto, agora sim. Você vai encontrar aqui na própria Wikipédia uma imagem bem interessante. Essa imagem aqui, ó. Diretamente ao ponto, aqui você está visualizando agora uma lista de diversas distribuições Linux, distro Linux. Em outras palavras, são sistemas operacionais, de maneira simples te explicando aqui, que usam o kernel Linux. Tudo isso aqui. Olha só que interessante aqui o Debian, né? Provavelmente você já deve ter ouvido falar do Kali Linux, não já? Então, o Kali Linux ele é baseado nesse sistema aqui, que é o sistema Debian. Olha que interessante, se você olhar aqui mais para frente, você vai encontrar ele posicionado bem por aqui. Só dá uma olhada por aqui que tu vai encontrar o Kali Linux, né? Bom, agora, vamos lá. Falando sobre o conteúdo do nosso vídeo, né? Comandos para Termux, o que eu quero te explicar é o seguinte. Comandos que você utiliza no Termux é a mesma coisa de você utilizar dentro de um Kali Linux. É a mesma coisa de você utilizar dentro de um Debian. É a mesma coisa de você utilizar dentro de um Ubuntu, que são sistemas operacionais aqui no caso, que são baseados em kernel Linux, aqui o Ubuntu aqui, por exemplo. Ó. Veja só. O Android ele vai estar aqui também. Ele vai estar lá no final, ó. Veja só, Android, ó. Android x86. Ele também é baseado em kernel Linux. Então, por trás do tal do Termux, ele está usando kernel Linux. Ou seja, os comandos é a mesma coisa. Se você aprender os tais comandos para Termux, é a mesma coisa de você estar aprendendo também comando para Kali Linux. É a mesma coisa de você estar aprendendo comando para Ubuntu, para Debian. É literalmente a mesma coisa. Na realidade, tem mais uma outra coisa aí também no meio, tá? Que é uma coisa que a gente chama de shell. Se você olhar no teu Termux, provavelmente você vai encontrar... Peraí que isso aqui não é a shell que eu quero, né? O que eu quero aqui é shell para sistema operacional. Né? Agora sim, ó.
Deixa eu abrir para você. Veja só, a própria Wikipédia como referência. Shell. Traduzindo, seria uma concha, casca, enfim. Como você pode observar, é uma interface de usuário para acessar os serviços de um sistema operacional de um dispositivo computacional. Em outras palavras, é o seguinte. Funciona da seguinte forma. Sabe aqueles tais comandos que você digita no Termux? Então, na realidade, para aquilo ali tudo funcionar, precisa de uma outra coisa que se chama Shell. É esse negócio de Shell que executa os comandos. Lá no teu Termux, se você olhar, você vai encontrar talvez a Shell Bash ou a Shell ZSH. É o nome desse negócio, que provavelmente deve ter no teu Termux. Provavelmente, mais certeza, é o Bash que deve ter. Em palavras simples, esse negócio chamado Bash é o que faz funcionar os comandos que você executa no teu Termux, tá? O que eu quero te falar com você nesse vídeo? Para você aprender o Termux, estude sobre Shell. Você já deu uma pesquisada sobre o que é Bash? Pesquisa um pouquinho sobre Bash, pesquisa um pouquinho sobre ZSH. E aí tu vai encontrar vários comandos, digamos assim. Só que esses tais comandos, vamos dizer dessa forma, que você vai aprender, não é apenas para Termux, é também para Kali Linux, para PatriotOS, para Debian, Ubuntu, Linux Mint e assim por diante. É aí que a gente entra, digamos, com o diretório bin, por exemplo, que a gente tem no Linux, né? Que são os binários essenciais do sistema. Binários essenciais do sistema, que é do /bin. Veja, o diretório onde ficam guardados ficheiros binários que têm de estar acessíveis a todos os utilizadores do sistema. Esses ficheiros binários não são mais do que programas que o próprio sistema inicia de forma autônoma e independente do utilizador que utiliza o sistema. Em palavras simples, sabe aqueles tais comandos que às vezes você encontra por aí do Termux, como o comando cd, ls, o comando cat, o comando chmod para dar permissão às vezes? Na realidade, tudo isso aí é programa, você acredita, cara? Aqui, por exemplo, vou digitar aqui, cd/bin, é uma pasta que tem aqui no Linux que vai ficar todos esses caras. Todos eles vão estar aqui, no meio. Se a gente procurar aqui, você vai encontrar, quer ver? Quer ver que aqui a gente vai encontrar o cat? Procurando. Aqui já tá o CA, já tá aqui ó, o CD aqui também. Cadê o cat? Aqui, achei, ó. Veja só, cat, ó. Então, sabe aquele comandinho cat? Na realidade, ele, em outras palavras, seria um binário, seria um programa. É um programa que você utiliza na realidade. Assim como qualquer outra ferramenta, digamos assim, que você usa dentro do Termux, qualquer outra ferramenta que você usa dentro do teu Kali, a gente pode considerar aqui que o cat, ele também é uma ferramenta, ele é também um programa. Assim como outros que a gente encontra aqui, quer ver? Ó? Aqui o chroot, chpass, aqui ó, o chmod, por exemplo, que é para dar permissão às vezes. Sabe quando você vai lá no GitHub e faz o git clone de alguma ferramenta e você tem que dar permissão? Então, tá vendo? Isso aqui é uma ferramenta. O que eu quero te mostrar aqui é que estudando mais a profundo sobre Linux, sobre esse assunto, você vai dominar o tal do Termux. Antes de prosseguir, é importante lhe dizer que os cursos da Forming Hackers já estão no ar. Você pode ser o nosso aluno ou nossa aluna. Ministramos aulas particulares. Para mais informações sobre nossos cursos e aulas particulares, acesse formenhackers.com ou nosso Instagram oficial, @formenhackers. Ok, então a mensagem que eu quero passar para você nesse vídeo é que quando a gente fala comandos para Termux, na realidade não tem uma lista, digamos, de comandos especificamente para Termux. Não existe, digamos que, uma receita de bolo, um passo a passo para você executar no Termux especificamente. Isso não existe. O que existe na realidade é você dominar, é você aprender sobre kernel Linux, é você dominar sobre o assunto de Shell. É isso que realmente existe. Então seria uma ilusão, como eu disse no início, eu falar para você uma lista de comandos, um passo a passo para você escrever no Termux. Isso, digamos que você apenas estaria copiando e colando, mas não aprendendo. Você só estaria, digamos que, seguindo o passo a passo da receita mesmo de um bolo, né? E esse aqui não é o objetivo, né? O objetivo aqui é você realmente dominar o assunto. O objetivo aqui é realmente você aprender o assunto. Então, para você realmente dominar, para você realmente aprender,
busque sobre essas palavras-chave que eu apresentei para você aqui. Kernel Linux, Shell, ZSH, Bash. Dá uma pesquisada aqui também, ó, sobre FHS, File System Hierarchy Standard, padrão de sistemas de arquivos aqui para Linux. Veja só que interessante, ó. O File System Hierarchy Standard, ou padrão para sistema de arquivos hierárquico, define os principais diretórios. Quando a gente fala diretório, é a mesma coisa de você falar pasta, tá? Que tem no Linux. E o seu conteúdo é um sistema operacional Linux, do tipo Unix. E aqui você vai aprender a estrutura de como é que funciona, qual que é a estrutura de pastas e arquivos que tem dentro de sistemas operacionais que usam Linux. Uma coisa interessante é que todos esses diretórios aqui, ó, todas essas pastas que você está visualizando aqui, por exemplo, existem dentro do teu Termux, porque o teu Android ele é baseado em Linux. E isso aqui também existe a mesma coisa dentro de um Kali Linux, dentro de um Parrot OS, por exemplo, um Debian. Isso significa o quê? Que se você estudando sobre isso aqui, não é apenas para Termux, é também válido para quando você tiver com um computador lá no Kali Linux. É a mesma coisa, entendeu? Então, não tem uma coisa específica, única, somente para Termux. Isso não existe. Show? Bom, este foi o conteúdo deste vídeo. Eu espero que você tenha compreendido, eu espero que você tenha gostado e entendido a mensagem aqui que eu quis passar para você, né? Vou lhe desejar, então, uma boa sorte, bons estudos, boas pesquisas. Como eu disse, pesquise mais a fundo sobre esses termos aqui que eu lhe apresentei. Será de bastante valia, digamos, valor para você no teu conhecimento de hacking, né? Então, lhe desejo uma boa sorte, bons estudos, boas pesquisas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, boa sorte.